A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus, nós estamos começando mais um culto nesta noite para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 23. Talvez o salmo mais conhecido da palavra do Senhor. Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esta é uma promessa maravilhosa da palavra de Deus e nós vamos neste momento orar ao nosso Deus. Pai de amor, que o teu nome seja exaltado mais uma vez nesta noite, que o teu nome seja exaltado mais uma vez, ó Deus, nesta nação, neste mundo, e que nós continuamente possamos estar na tua presença, clamando pelo poder do Senhor, glorificando o teu nome e fazendo a obra que o Senhor nos deu a fazer. Meu Pai, nesta noite, neste culto da fé, nós já queremos, ó Deus, pedir que se cumpra esta palavra na vida de cada pessoa que crê no Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós cremos, ó Deus, que a provisão do Senhor vem, provisão de saúde, provisão financeira, provisão de equilíbrio emocional, provisão, ó Deus, de todo tipo que nós precisamos. Equilíbrio espiritual, lucidez e fé, confiança no Senhor. Permita, ó Deus, que o teu povo cada dia mais seja saudável na tua presença e exercite a sua fé também de forma saudável, de forma confiada, descansada, que nós possamos descansar, ó Deus, nos teus braços, que o Senhor possa nos conduzir a pastos verdejantes, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amados, nesta noite nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor. Eu vou aqui dar o suporte, nosso amado irmão José vai agora tomar aqui o seu lugar para louvarmos ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, boa noite a todos. Queria pedir você que pudesse abrisse sua Bíblia e acompanhasse comigo o texto. A palavra do Senhor lá no livro de Salmos, no Salmo de número 96, a partir do primeiro verso diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Vamos adorar o Senhor nessa noite e declarar que nós estamos na presença dele. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais.
A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, onde você estiver nessa hora, coloque a mão sobre o seu coração. E vamos pedir para que a unção do Senhor seja derramada mais uma vez sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei.
com a unção imbatível serei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, vamos neste momento meditar rapidamente Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim, Provérbios 3, 9, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Amados, nós confiamos na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é viva e eficaz, se cumpre. Todos aqueles que estão semeando na obra do Senhor, no reino do Senhor, certamente terão a sua colheita. Então, quando nós honramos ao Senhor com aquilo que nós trazemos, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, quando nós honramos ao Senhor, é certo que o Senhor fará multiplicar os recursos. Então, neste tempo de instabilidade, em que muitas pessoas estão temendo, muitas pessoas estão sofrendo, alguns já estão ficando desempregados, nós vamos orar para que Deus traga provisão sobre essas casas, traga provisão sobre as pessoas, não permita que essa economia entre em colapso, como há tantas predições a respeito disso. E você que é dizimista na casa do Senhor e ofertante, seja fiel, continue fiel, porque certamente, através da tua fidelidade, o Senhor vai operar milagres na vida de outras pessoas e também na sua vida. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor todos os nossos irmãos que têm sido fiéis, dizimistas, ofertantes na casa do Senhor. Cada um deles, ó Deus, tem semeado, ó Pai, e certamente terão uma grande colheita. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha proteger esta economia, Deus, que está tão instável em função, ó Pai, das paralisações, em função do isolamento social, que o Senhor venha, ó Deus, nos cobrir com a Tua graça e com a Tua bênção, e também, ó Deus, ajudar a sociedade nessa adaptação, neste momento, ó Deus, de crise. Há uma série de adaptações necessárias que nós possamos aprender, ó Deus, a nos adaptar e aprender também, ó Pai, a como nos portar neste momento. Que o Senhor possa, ó Pai, proteger as nossas vidas e nos guardar, proteger também, ó Deus, os recursos que os Teus filhos estão enviando para o socorro, ó Pai, da obra que o Senhor tem nos dado a fazer na terra. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje nós estamos aqui com nosso amado irmão, pastor Lauro, para trazer a poderosa palavra de Deus para nós. A palavra do Senhor, pela instrumentalidade desse servo de Deus. Vamos convidá-lo para cá. Amém. Seja bem-vindo, meu amado. Amém, meu Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Assim como o pastor falou, eu sou o pastor Lauro. Tenho a oportunidade de servir a Deus na Assembleia de Deus Madureira, ali em Nova Venécia. E hoje eu tenho a honra de estar compartilhando mais um pouco da poderosa palavra do Senhor para os nossos corações. Eu gostaria de convidar você que está acompanhando, você que vai acompanhar depois, que abrisse comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 19 e logo depois o versículo de número 23. Livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 19 e logo após o versículo de número 23, que está escrito assim: Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas minhas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Versículo 23 vai dizer assim: Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoeiras. No 24 está escrito bem assim: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoeiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gesar. Por intermédio dessa palavra, nós vamos extrair alguns conselhos para confortar o nosso coração nestes dias. Nós acabamos de ler, e de presenciar aqui uma história que vai relatar a última guerra do rei Davi contra os filisteus.
vai relatar a última batalha que Davi vai travar contra os inimigos filisteus. Inimigos esses que perseguiram a Davi por toda a vida. Inimigos esses também que Davi veio derrotando por toda a sua vida. A Bíblia fala, né, que desde Davi ainda moço, quando ele derrota ali o gigante Golias, a Bíblia vai dizer que Davi ele já derrotava filisteus a mando de Saul ainda naquele tempo. Então nós lemos aqui no capítulo 5 de 2 Samuel, que Davi ele vai iniciar uma guerra contra os filisteus, porque quando Davi ele recebe a unção sobre rei de toda Israel, a palavra do Senhor vai dizer que os inimigos ouviram. Né? Quando Davi então deixa de ser rei de simplesmente uma região da parte de Israel e passa a ser rei de toda Israel, a Bíblia vai dizer que os inimigos agora descobrem que Davi está recebendo unção, que Davi está sendo levantado por Deus, e eles acampam o exército inimigo ao redor do rei Davi. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele se depara com essa crise, quando ele identifica que os inimigos, né, estão ali ao redor do palácio, ao redor onde Davi se reunia com seu exército e com o seu povo, a Bíblia vai dizer que Davi ele tem uma atitude que me chama a atenção, e eu tenho certeza que vai te chamar a atenção também por intermédio dessa palavra. A reação de Davi, quando ele recebe a notícia, quando ele vê que os inimigos se acamparam ao teu redor, vai fazer toda a diferença para os dias próximos que estão por vir. Ou seja, a atitude de Davi diante da crise vai determinar o que vai acontecer nos dias posteriores. Diferente de muitos que se desesperam, diferente de muitos, né, que buscam alternativas baseadas na tua própria sabedoria, a Bíblia vai dizer que Davi desceu a fortaleza. A Bíblia vai dizer ali no versículo anterior que Davi ele desce a fortaleza. Uma fortaleza é o quê? Um palácio onde tem um muro forte, intransponível, um muro onde havia dificuldade para que os inimigos derrubassem, havia dificuldade para que os inimigos entrassem ali dentro. E a Bíblia fala que o rei de uma nação naquela época, ele se posicionava em um lugar bem alto, onde ele pudesse ter uma visão privilegiada. E esses dias eu estava orando e pedindo ao Senhor que dê visão privilegiada para os líderes que Ele tem levantado nesses dias. Dê visão privilegiada para os líderes que têm sido levantados para poder reger, para poder dar direção a pessoas, porque quando o líder tem a visão exata daquilo que está acontecendo, o líder sabe como se comportar no dia mau. O líder sabe o que fazer no dia mau. E Davi agora, diante da crise, ele vai ter uma postura que vai me chamar a atenção, ele vai descer a fortaleza. Davi ele vai abrir mão da visão terrena e ele vai agora em busca de uma visão espiritual. Davi ele vai abrir mão da tua experiência de guerrear contra os filisteus, ele vai abrir mão da tua estratégia de guerra e ele vai descer a fortaleza para buscar uma palavra de Deus. A Bíblia fala que Davi ali ele vai começar a orar e ele vai perguntar para Deus: Deus, eu devo subir? Eu devo guerrear contra os meus inimigos? A Bíblia não fala quanto tempo demorou para Deus responder, mas a Bíblia fala que Deus respondeu. Eu queria deixar uma palavra para a tua vida nessa noite, por intermédio dessa live. Não importa o tempo que demora para Deus responder aquilo que você coloca diante dele. Há uma certeza no coração daquele que crê, que a resposta de Deus vai vir. E quando a resposta de Deus vir, se prepara, porque essa resposta vai ser uma orientação do Pai para como você deve se comportar diante da crise, diante dos inimigos que se instalaram. Né, diante do exército inimigo que se levantou para te matar, para te destruir, para te entristecer. Então Davi ele desce, ele toma a atitude ali de buscar a orientação do pai. A Bíblia fala que o pai vai responder a Davi e vai falar bem assim: Davi, sobe, porque eu te entregarei os inimigos em tuas mãos. A Bíblia vai dizer que Davi vai subir, vai organizar ali o teu exército, vai para o campo de batalha e vai guerrear. E rapidamente, com facilidade, a Bíblia vai dizer que Davi ele vence o exército do inimigo. Davi volta com os teus, agora para comemorar a vitória que Deus havia dado para ele. É interessante, irmãos, que Davi é quem pega a espada. É interessante que o exército de Davi, né, é quem desce para o campo de batalha para guerrear. É interessante que mesmo que venha uma palavra do Senhor para que Davi fosse à guerra com o teu exército, quem guerreou foi Davi. Mas na hora de agradecer, Davi vai falar bem assim:
o Senhor meu Deus, o Senhor dos exércitos, Ele me deu nas minhas mãos os meus inimigos. Ele venceu os meus inimigos. Davi, irmãos, ele vai guerrear, ele vai lutar, ele vai pelejar, mas na hora de entregar a glória e a honra, ele vai entregar inteiramente para Deus. Na hora de atribuir por que a vitória chegou, ele não vai olhar para ele e vai falar foi por mérito meu, foi por benefício meu, foi porque eu fiz. Não, ele vai falar porque Deus me deu vitória. Isso me chama a atenção na atitude, no coração de Davi, porque o coração de Davi entregava para Deus toda a glória e toda a honra. O coração de Davi, ele não atraía para si a glória e a honra, tanto que ele vai falar que foi Deus que venceu, mesmo que era ele que estava no campo de batalha. Ei, vai chegar o dia que Deus vai tirar você dessa situação. Vai chegar o dia que Deus vai tirar a nação brasileira dessa situação. Vai chegar o dia que Deus vai tirar as nossas cidades dessa situação de caos. Mas esses serão os dias em que nós temos que transferir para Deus toda a glória e toda a honra. Porque se um dia a crise chegou e o outro dia nós saímos dela, porque o Senhor nos tirou. É porque o Senhor nos deu vitória, porque tudo é por Ele. Tudo é por meio dEle e é tudo para Ele. A Bíblia vai dizer que quando Davi está ali comemorando, irmãos, a vitória que ele tinha tido pelos filisteus, sobre os filisteus se levantam mais uma vez, porque o inimigo ele não desiste de primeira, né? E o exército dos filisteus agora vai se acampar mais uma vez ali ao redor, né, do povo de Davi, do exército de Davi, do palácio de Davi. A Bíblia vai dizer que mais uma vez Davi vai consultar ao Senhor. Mais uma vez, Davi vai descer para um ambiente de oração. O que nós aprendemos com isso? Ainda que a probabilidade indique a mim uma vitória, é necessário que eu busque primeiro de Deus uma palavra. Ainda que aos meus olhos tudo possa ir bem ou mal, é necessário que eu busque de Deus uma palavra. E Davi agora ele vai descer mais uma vez para consultar o Senhor. Davi ele vai buscar uma palavra de Deus para que por intermédio da palavra de Deus, Davi venha agir diante daquela situação. Irmãos, Davi poderia ter trazido uma resposta que lhe agradasse da sua segunda vez. Davi poderia ter trazido uma resposta da segunda oração ali, assim como foi a primeira, né? Que Deus falou, Davi sobe porque eu te entregarei o inimigo em tuas mãos. Davi sobe porque eu te darei vitória. Mas na segunda vez, irmãos, que Davi desce para orar, agora Deus ele vai dar uma resposta inesperada para Davi. Ele vai falar, Davi, não vai. Não vai. Passa por detrás, escondido, se esconde por debaixo das amoeiras, né? Que lá você vai esperar e no momento certo eu falarei contigo, você descerá, eu irei na sua frente. Irmãos, obedecer a Deus, buscar de Deus, requer de nós um coração inteiramente independente. Talvez você vai me perguntar por que eu estou falando isso. Porque quando Davi desce para buscar de Deus, ele está se disponibilizando a ouvir aquilo que Deus vai falar com ele. Diferente de nós às vezes. Diferente dos nossos dias às vezes. Às vezes nós buscamos a Deus com uma resposta pronta daquilo que a gente quer ouvir dele. Daquilo que a gente quer ouvir da parte deles. E às vezes eles falam conosco e a gente se nega a acreditar que é ele que está falando porque ferem, porque confronta. Às vezes a gente se nega a acreditar que é Deus que está falando porque não é da nossa vontade. É contra a nossa vontade, mas eu queria te falar que muitas vezes Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você, e a palavra que Ele liberar não vai ser de acordo com a minha vontade, não vai ser de acordo com a tua vontade, mas vai ser de acordo com a vontade dEle. O que nós precisamos estar dispostos, o que nós precisamos entender, que a gente vai buscar de Deus aquilo que a gente está disposto a receber dEle. Ou seja, se você se disponibiliza a ouvir a Deus, independente do que Ele vai falar, e se você põe-se à disposição de obedecer a Deus, independente do que Ele vai falar, Ele se revela a você. E ainda que aparentemente não haja entendimento, ainda que aparentemente nem você entenda o que Ele está falando, é importante que nós venhamos a obedecer. Porque se Deus falou, irmãos, a vitória é garantida. Se Deus liberou a palavra, nós não precisaríamos nem ir para o campo de batalha, porque Deus ele não nos dá a vitória no campo de batalha, Ele nos dá a vitória quando Ele nos dá uma orientação. A orientação de Deus é uma vitória absoluta, nós precisamos entender isso.
A orientação de Deus é uma vitória absoluta. Então, quando Deus ele fala com Davi, Davi sobe, ali na primeira parte que ele está falando, Davi sobe, ele já deu a vitória a Davi. Mas então por que Davi precisa agora ir no campo de batalha para poder provar que Deus deu a vitória? Porque a gente ganha a vitória quando Deus fala conosco, mas a gente manifesta essa vitória quando a gente vai adiante da palavra que Deus falou. Então a vitória de Deus sobre a vida de Davi, ela não veio no campo de batalha, ela veio quando Deus falou com Davi que daria vitória. Porque a palavra de Deus é absoluta, então quando Deus fala não volta atrás. E agora Deus vai falar, olha Davi, se esconde, pega o teu exército, vai lá por detrás das amoreiras e fica lá porque eu falarei contigo. Irmãos, para observar. Davi talvez ele foi confrontado pelos seus generais de guerra, isso não está na Bíblia, mas está aqui na minha mente. Porque quando Davi ele volta do seu lugar de oração e agora ele vai ali conversar, né, com os seus generais de guerra, talvez estavam todos preparados, todos com espada, com lança, com arco, com flecha. Talvez na mente deles eles já estavam ali pensando, certamente Deus nos dará a vitória, porque Davi tem experiência contra Filisteu. Eles haviam acabado de ganhar uma vitória. Eles haviam acabado de arrasar com o exército dos filisteus. Ou seja, o exército já estava enfraquecido. O exército já não era o mesmo exército que tinha se levantado da primeira vez, porque Davi já tinha ganhado aquele exército. Mas agora Davi vai voltar de um ambiente de oração com uma resposta totalmente ao contrário daquilo que todos esperavam que ele recebesse. Nós não vamos. Mas como, Davi? Nós não vamos. Davi, mas tem tudo para a gente dar certo, Davi, é só a gente ir e ter a vitória. Nós não vamos. Nós vamos para onde? Nós vamos nos esconder. Aonde? Lá por detrás das amoeiras. Vamos passar desapercebidos. Ninguém vai poder notar que a gente está passando. Nós vamos nos esconder por detrás das amoeiras. E agora Davi talvez vai levar um exército ali frustrado porque não recebeu a resposta que deveria, mas vai obedecer. Irmãos, a vitória de Davi, ela chegou quando a palavra de Deus chegou na vida dele. A minha vitória, a tua vitória, ela chega quando a palavra de Deus chega. Ela vem quando a palavra de Deus vem. A manifestação da minha vitória é o segundo processo, é o segundo passo. O primeiro passo da minha vitória é ouvir a Deus. E o tempo está propício para que a gente busque esses ambientes de ouvir a Deus. O tempo está propício porque a crise se instalou ao nosso redor. A crise nos pegou desapercebidos. Como o pastor acabou de falar, nós temos que nos adaptar agora para continuar cultuando, nos adaptar para continuar se relacionando, nos adaptar para continuar trabalhando, para continuar levando uma vida. Tudo mudou em nossa vida num espaço de tempo muito rápido. O tempo está propício para que eu e você venhamos a descer, venhamos a ouvir a Deus, venhamos a nos disponibilizar para ouvir o que Deus quer falar conosco. Irmãos, mas é muito importante que eu e você entenda. É muito importante que nós venhamos a entender, irmãos, que nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir. Nem sempre Deus nos orienta da forma que a gente acha que é certo. Nem sempre a palavra de Deus vai gerar entendimento claro em mim e em você. Às vezes a palavra de Deus vai gerar um entendimento posterior, mas na hora nós não vamos entender nada. Eu gostaria que você viesse comigo na palavra do livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, que vai relatar ali uma história muito conhecida acerca do vale de ossos secos. Deus arrebata Ezequiel da beira do rio Quebar e leva Ezequiel em espírito, né, até um vale de ossos secos, e lá ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos tornar vida? Ezequiel fala: o Senhor sabe, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, se o Senhor falar que vive, vive. Aí Deus ele vai levar Ezequiel, irmãos, para rodear, né, pelo aquele vale de ossos secos, e a visão de Ezequiel ela vai se ampliar, porque a primeira visão de Ezequiel via que os ossos estavam secos, mas depois que Ezequiel rodou sobre o vale de ossos, ele viu que os ossos estavam sequíssimos. Estava pior do que da primeira visão. Às vezes, ampliar a nossa visão não vai melhorar a nossa condição de vista, não vai melhorar, né, como é que eu posso falar a palavra correta? Não vai melhorar a nossa expectativa. Talvez Deus ampliar a nossa visão não vai trazer para nós uma probabilidade de vitória, muito pelo contrário. Às vezes Deus amplia a nossa visão
E a gente percebe que está mais difícil, que está pior daquilo que a gente imaginava. Mas quando Deus libera uma palavra para Ezequiel, tudo começa a mudar. A Bíblia vai falar, Ezequiel profetiza. Libera a palavra sobre esse vale, Ezequiel. A Bíblia vai dizer que Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de ossos sequíssimos. E quando Ezequiel profetiza, ele ouve um ruído, ele ouve um barulho. E de repente ossos começam a se juntar com ossos. E de repente o osso vem voando de lá e se conecta com o osso que está do lado de cá. A Bíblia vai dizer que um reboliço vai começar a acontecer. A Bíblia vai dizer que a poeira vai começar a levantar ali naquele vale de ossos. Talvez em uma visão terrena de Ezequiel, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque o reboliço, irmão, o reboliço ele não traz entendimento, ele traz confusão. Mas algumas vezes é assim que Deus trabalha. Primeiro ele libera a palavra. Depois o reboliço começa a acontecer. Mas depois do reboliço, irmãos, as coisas começam a tomar forma. A Bíblia vai dizer que depois do reboliço os ossos começam a se juntar com os ossos. E os corpos vão se formando. Então o entendimento, irmãos, o entendimento nem sempre é necessário a palavra de Deus. É necessária a fé na palavra que Deus liberou. É necessário a crer que Deus falou e a palavra de Deus é absoluta. Às vezes, irmãos, nós não temos entendimento claro de tudo que está acontecendo. Mas se você tem uma palavra de Deus, se você tem esperança nessa palavra, se apega com ela nesses dias, porque ela é tudo que você precisa. Ela é tudo que você necessita. A Bíblia vai dizer, agora voltando para a história de Davi, né, que Davi com seu exército vai se esconder por debaixo das copas das amoreiras, por detrás. E Deus vai falar, Davi, quando você ouvir um barulho de cavalaria, quando você ouvir um ruído, esse ruído se ampliar em um barulho de cavalaria, sai, Davi. Sai porque é eu que estou saindo na tua frente. É eu que estou indo pelejar contra os teus inimigos. A Bíblia vai dizer que Davi ouviu, Davi saiu com o teu exército e Deus derrotou os filisteus de uma vez por todas. Na história da palavra a gente não vai ver mais Davi guerreando contra filisteus, porque Deus foi na frente de Davi e acabou com os filisteus de uma vez por todas. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Ouvir a Deus é garantia de vitória. Mas para que eu e você possamos ouvir a Deus, nós temos que calar algumas vozes que têm falado firmemente e incansavelmente às nossas mentes, aos nossos corações. Hoje a gente vive em tempos de informação, nós temos muita informação e pouca palavra de Deus. Nós temos, megas revelações, megas palavras que estão sendo pregadas aí por intermédio do YouTube, de pessoas que Deus tem usado grandemente em nossa nação. Mas é tempo, irmãos, de calar todas essas vozes e ouvir a Deus. É tempo, irmãos, de descer a fortaleza, de sair de um lugar onde a visão terrena é promovida e entrar em um ambiente onde a visão espiritual ela é esclarecida. Tudo que nós precisamos, irmãos, é calar todas essas vozes que têm nos cercado nesses dias e ouvir a Deus. E a partir daí, começar a agir. A partir daí, começar a fazer. A partir daí, começar a guerrear. Entenda, a vitória de Davi contra os filisteus não foi no campo de batalha, foi no ambiente de oração, onde Deus falou com ele que ele lhe daria a vitória. Irmãos, que nesses dias, irmãos, de dificuldade, venhamos a ouvir a Deus, venhamos a abrir mão de coisas que nos atrapalham de ouvir a Deus e voltamos para Ele. Muitos têm visto isso que está acontecendo conosco simplesmente como um caos, mas eu me rejeito, eu me recuso a acreditar nessa situação simplesmente como um caos. Eu consigo enxergar o Senhor unindo de volta as famílias. Eu consigo enxergar o Senhor trazendo de volta para nossas vidas valores. Eu, por exemplo, tenho conseguido fazer devocionais diários de forma que eu não conseguia fazer já há muito tempo, porque a tão famosa correria, me roubava. Hoje eu tenho separado um tempo para sentar com a minha esposa, ler a Bíblia, cantar louvores, orar, chorar na presença de Deus. Irmãos, havia quanto tempo que nós não parávamos em família para compartilhar essa bênção tão preciosa que Deus nos deu.
E o Senhor tem nos ensinado muito nestes dias. E eu gostaria de deixar esses conselhos da parte da palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite por intermédio dessa live. A crise, ela tem que gerar em nós um posicionamento. Esse posicionamento, ele tem que nos levar para perto do Senhor. É lá que está a nossa vitória. A partir de lá, nós devemos começar a agir. Por isso, não queira agir com a sua sabedoria. Não queira agir com o seu conhecimento. Não queira agir com a tua força. Passe nestes dias a ouvir a Deus, abrindo mão do teu conhecimento, como Davi abriu. Abrindo mão da tua experiência, como Davi abriu mão. Né? Abrindo mão da tua força, como Davi abriu mão. E dando valor, simplesmente, a ouvir a palavra de Deus. Deus está disposto a falar com você, se você estiver disposto a ouvir a Ele falar contigo. Mais uma vez eu gostaria de relatar e de falar mais uma vez, retificar aqui. Nem sempre o que você quer ouvir de Deus é aquilo que você está esperando ouvir dele. Nem sempre. Algumas vezes Deus vai falar com você coisas que vai ao contrário, aquilo que você tem preparado, aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem sonhado. Mas se foi Deus que falou com você, meu irmão, se foi Deus que falou com você, minha irmã, creia. Porque na palavra de Deus, a vitória é absoluta. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Gostaria de agradecer ao pastor Wellington Rezende, aos irmãos aqui da igreja de Guriri, essa igreja tão amada, essa igreja tão querida, que a gente se alegra em poder vir aqui cultuar junto com os irmãos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, amados. Gostaria de informar aos irmãos, nós tivemos um pequeno problema na transmissão do Facebook, mas nós estamos gravando e amanhã você já vai ter este culto gravado todos os dias posteriores aos cultos. Nós já colocamos o vídeo do culto completo no YouTube, no canal da Igreja Madureira em Guriri. Procure no YouTube e você vai poder ver essa mensagem completa novamente, vai poder compartilhar com outras pessoas. E se for possível, a gente recarrega essa mensagem também no Facebook, porque é uma mensagem poderosa da parte do Senhor, pregada aqui pelo servo dele, pelo filho dele, pastor Lauro. E eu tenho certeza que essa palavra falou o seu coração e também vai falar a muitas outras pessoas. Então, logo mais, nós já vamos colocar novamente essa mensagem completa, tanto no Facebook quanto no YouTube, no nosso canal, para que você possa compartilhar. Neste momento, eu quero fazer uma oração final, a oração da fé. Orar pela sua família, orar pela sua vida, mais uma vez, porque nestes tempos tão tenebrosos, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então nós precisamos orar. Mas se nós estivermos alegres, vamos cantar louvores. E se houver alguém doente, ore sobre ele, ungindo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Então há uma palavra do Senhor para cada ocasião, para cada momento. Você ouviu a poderosa palavra de Deus hoje. Busque a Deus, Ele vai te dar direção. E faça o que Deus te mandar fazer. Feche seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus. Aqui estamos, ó Deus, reunidos como igreja. Mesmo que não estejamos fisicamente juntos, nós estamos unidos no Espírito do Senhor. Nós estamos unidos no Espírito Santo. E pedimos a Deus que a unção poderosa do Senhor continue falando aos corações, continue, Deus, tratando com cada um, continue dando direção, ó Pai, que o poder do Senhor se manifeste poderoso para despedaçar todas as cadeias, para derrubar, ó Deus, todas as oposições e toda a força do maligno, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus que nesta noite, onde houver alguém que esteja enfermo, ó Pai, seja curado pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Onde houver alguém, ó Deus, aflito, que o poder do Senhor venha trazer conforto e consolo para essa pessoa. Onde houver alguém, ó Deus, que esteja, ó Pai, cabisbaixo, abatido, ó Deus, entristecido, que a alegria do Senhor venha trazer um novo vigor para esta vida. Pedimos pelas famílias, pelas relações familiares, ó Deus, pais e filhos, marido e mulher, ó Deus, irmãos, ó Pai, parentes, em nome de Jesus, que o teu poder venha falar, ó Pai, com cada um e tratar com cada um, ó Deus, de modo especial. Nós pedimos, ó Deus, por aqueles profissionais que estão trabalhando, colocando a sua vida em risco, ó Deus, no meio dessa pandemia, pessoas da saúde, ó Deus, da área médica, ó Pai, pessoas da área da enfermagem, pessoas que têm atendido, socorristas, ó Pai, paramédicos, ó Deus,
policiais militares, bombeiros militares, ó Deus, pessoas que estão na frente, ó Pai, do combate, que essas pessoas sejam protegidas e guardadas pelo Senhor, seus familiares também, ó Pai, meu Deus, que em nome de Jesus nós venhamos a vencer essa dificuldade momentânea pela qual estamos passando e que o Teu nome seja exaltado. Muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de cultuarmos ao Senhor nesta noite aqui. Muito obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta palavra, Senhor, e que ela continue tocando os corações, continue abençoando os seus filhos, ó Pai, continue abençoando, ó Pai, aqueles que estão cultuando ao Senhor e buscando a Tua face, que o Senhor possa trazer salvação, graça, paz, saúde, que possa trazer, ó Deus, prosperidade sobre cada um de nós e a paz, ó Deus, que excede todo o entendimento. Meu Deus, obrigado. Obrigado por cada vida, ó Pai, que tem se empenhado para que a Tua palavra continue sendo propagada. Continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, então, em nome de Jesus, no domingo nós estaremos juntos novamente às 19h30 para comunicar a palavra do Senhor e, como eu já disse, todos os dias posteriores aos cultos, você pode procurar no nosso canal do YouTube e o culto estará lá completo para você compartilhar, para você assistir novamente, para você ouvir a palavra e assim você vai multiplicando este conhecimento que Deus compartilhou conosco hoje através do seu Filho aqui, pela instrumentalidade desse homem de Deus que veio trazer a poderosa palavra do Senhor. Agradeço também os nossos irmãos que estão aqui para louvar, José, presbítero Kim, o jovem, como é que é o nome do jovem? Henrique, que veio com o pastor Lauro. Nós temos aqui um pequeno grupo adorando ao Senhor para a glória dele. Amém? Feche seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, nós agora nos despedimos, ó Deus, deste momento de culto e pedimos que a Tua bênção e a Tua graça seja sobre cada um. Que o Senhor venha nos proteger e nos abençoar, ó Pai, nesta caminhada de fé, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que o restante dessa semana seja de boas novas, de boas notícias, ó Deus, a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. E que nós possamos continuar perseverando em oração, meditação da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus.